Olá, pessoal, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso laboratório ArcGIS na Prática. Eu sou o Rafael, faço parte do time do sucesso do cliente. Estou aqui também com o Luiz. Bom dia, pessoal. Bom Espero que dia, vocês estejam gente. animados aí para o nosso laboratório. E a gente vai começar. Isso mesmo. Aqui, pessoal, 10 horas em ponto. Então, vamos iniciar o nosso laboratório. A gente preparou um conteúdo bem especial. A gente espera que essa mensagem possa ser entregue da melhor forma possível para vocês nessa manhã de quarta-feira. E para a gente começar, antes de tudo, eu queria confirmar, gente, como está o nosso áudio e vídeo. Vocês conseguem nos ouvir e enxergar a nossa tela bem? Se vocês puderem dar esse feedback no chat, isso vai ajudar bastante, né? Pessoal colocando aqui o joinha. Bacana. Então, acho que está tudo ok com o nosso áudio e nosso vídeo, para que então essa mensagem aí possa ser entregue da melhor forma possível para vocês nessa manhã. Bom, então, para o pessoal que está chegando aí, muito bom dia novamente, né? Sejam todos muito bem-vindos. Então já estamos iniciando o nosso laboratório. Mas antes disso, vamos nos apresentar, né, Luiz? A gente está Sim. aqui representando o time do sucesso do cliente. Então, Luiz, se quiser se apresentar, fique à vontade aí para o nosso público. Bom dia, pessoal. Eu sou o Luiz, eu estou integrando aqui o Sucesso do Cliente há um ano praticamente. E eu sou estudante de Engenharia Ambiental e a gente gosta de fazer nesse processo, a gente curtiu fazer alguma coisa mais parecida com Python, mais focada para a parte do processamento. E é com isso que eu tenho trabalhado na minha iniciação científica também, e é isso que eu quero abordar aqui para vocês. Legal, Luiz. Bom, me apresentando também, pessoal, me chamo Rafael, faço parte do time de sucesso do cliente da imagem, estou há 9 anos na imagem e a gente espera aqui poder levar uma bagagem, levar um conteúdo bem especial para vocês nessa manhã. E já respondendo, pessoal, que algumas dúvidas do nosso chat, né? Sim, a gente vai ter o certificado de participação no final. E também, pessoal, eu queria sugerir, se vocês quiserem colocar o nome de vocês, a cidade e também a empresa que vocês estão falando no chat para que a gente possa conhecê-los, isso vai ser bem importante para a gente saber até onde essa mensagem, né, está sendo ali compartilhada, disseminada. Então, fique à vontade de compartilhar o município, a organização, a empresa que você está nos acompanhando nessa manhã. Temos o Sérgio de Recife. Então, bom dia, Sérgio. Obrigado pela sua presença, participação. A gente tem aqui, né, Luiz, o Fábio também, da AES, Natal, Rio Grande do Norte. Temos também a Mariana, do Distrito Federal. Seja bem-vinda, Mariana. Leonardo, falando ali de Belo Horizonte. Valdson, Tem gente de Juliana. todos os cantos, né? Muito bom isso. Exatamente, muito bom. Norte a sul do país, pessoal acompanhando a gente. Muito bom, pessoal. Então, fique à vontade para a gente poder conhecer de que empresa, de que cidade você está nos acompanhando. Lembrando que a gente vai ter sim o certificado de participação, né, ao término do nosso evento, para que você possa ali compartilhar esse conteúdo também com outros colegas, colocar também no seu LinkedIn, na sua rede social. Bom, então, realizada, né, Luiz, as apresentações, vamos falar um pouquinho da nossa Certo. agenda, o que a gente preparou nesse, nessa apresentação. Bom, pessoal, na nossa agenda, propusemos aqui alguns tópicos. A gente vai ter uma agenda de cerca de 1 hora e meia também, para que a gente possa ali também transmitir uma mensagem, não atrapalhar a agenda, né, de vocês, outros compromissos. E nesse período de 1 hora e meia, a gente colocou alguns tópicos. A gente sabe que o tema automação no ArcGIS com Python é um tema bem amplo, mas a gente buscou trazer os principais highlights e, é claro, entregar no final próximos passos para que vocês possam se aprofundar no tema. Mas nessa 1 hora e meia, a gente vai falar um pouquinho dos benefícios da automação. Então, o que ela traz de benefício para a minha organização, caso eu venha a implementá-la, formas de acesso que temos no ArcGIS de acessarmos a linguagem Python. Vamos falar um pouquinho de documentação, qual é a importância da gente acessar, ter acesso a uma documentação com comentários, instruções de uso. Vamos falar um pouquinho também de uma metodologia muito prática e simples e que ajuda muito a gente criar scripts, que é a utilização de listas. Então, é algo bem bacana que a gente vai estar passando para vocês.
Na sequência, a gente vai falar como criar as próprias ferramentas. Então, vocês vão conhecer que no ArcGIS também é possível criar as suas próprias toolbox. Então, a gente preparou um conteúdo e vamos apresentar, assim como falar um pouquinho do ArcGIS Notebooks, que é um tema bem importante e é um tema que está sendo muito bem difundido, né, na comunidade GIS, no que se refere à automação de processos. Então, pessoal, é um breve highlight aqui da nossa agenda. Então, a gente espera que esse conteúdo possa ser entregue para você da melhor forma. E a gente tem algumas orientações, não tem, Luiz? Um pouquinho mais para Sim, baixo. certo. Temos algumas orientações gerais, então, aqui, ao decorrer do nosso laboratório, pessoal. Primeiro é que vocês podem interagir no chat, então podem mandar perguntas, podem fazer críticas, elogios, sintam-se à vontade para escrever. Como o Rafa até já perguntou, o nome das cidades de todo mundo, podem se sentir à vontade para interagir no chat. A gente vai também ter uma pesquisa de satisfação para ser respondida após o laboratório. E também, como o Rafa já chegou a comentar, nós vamos ter o certificado de participação. Só fiquem então ligados que a gente já vai mandar. É isso mesmo, Luiz. E caso, pessoal, você queira compartilhar a sua câmera, abrir a sua webcam, fique super à vontade mesmo. É um momento realmente para a gente poder interagir, estar bem próximo de vocês. Lembrando que ao longo desse evento a gente vai lançar algumas perguntas no chat, então você pode interagir através desse pool de quiz, de perguntas que a gente vai lançar para que a gente possa estar melhor conhecendo um pouquinho do seu trabalho também. Eu já queria começar, pessoal, lançando essa nossa primeira pergunta, essa nossa primeira enquete no quiz. A pergunta é a seguinte: eu vou criar ela agora mesmo, para a gente poder conhecer mais detalhes sobre a questão do uso do Python na sua organização. Então, estou lançando aqui a pergunta. A pergunta é a seguinte: se você já trabalhou com automação de processos Python no ArcGIS? Uma pergunta bem simples. Se você já compartilhou, perfeito. Se ainda não compartilhou, se ainda não teve oportunidade de interagir com Python no ArcGIS, você vai ter esse primeiro contato aqui com o nosso laboratório. Então, fique super à vontade de estar ali colocando a sua resposta, o seu voto, para que a gente possa conhecer um pouquinho mais de você e interagir, entregar uma mensagem bem bacana nessa manhã. Então, a gente já vê, né, Luiz, o pessoal aqui respondendo, interagindo. Uhum. Temos ali quase 80 respostas, né, nessa manhã. A gente vê que 37% até então, né, já interagiu, já utilizou Python, agora 41, 42, 60%, 59% ainda não. Então, pessoal, vai ser um primeiro contato, uma primeira oportunidade de você enxergar o potencial dessa ferramenta, né, que vocês já têm acesso no sistema ArcGIS. Muito bom, pessoal. Enquanto isso, fique à vontade de colocar ali a sua cidade que você fala, a empresa, para a gente poder conhecer. O Bruno Cardoso aqui acabou de colocar, né, falando ali de Mato Grosso. Seja bem-vindo, Bruno. Ok, então temos aí algumas respostas. Isso, colocaram aqui, né? Às vezes a gente está usando e nem sabe que está. Exatamente, é o Daniel, né, que colocou. O Python é uma linguagem tão poderosa que às vezes a gente está rodando alguma ferramenta e por trás realmente o Python está sendo executado e a gente nem tem conhecimento, mas sim, uma linguagem bem poderosa que está ali nos bastidores, né, no background do funcionamento. Bom, pessoal, então, obrigado pela sua resposta aí, pela sua interação. Muito bom a gente poder conhecer um pouquinho. E acho que chegou a hora para a gente poder iniciar esse nosso laboratório. Enquanto isso, pessoal, pode colocar as perguntas. A gente vai ter um momento de perguntas e respostas no final do evento também, onde a gente vai procurar responder todas elas. Caso não seja possível responder todas, a gente vai estar encaminhando depois para vocês as respostas, mas fique super à vontade para estar interagindo aqui conosco. Tá ok? Então, Luiz, vamos Vamos lá. lá então, Rafael. Bom, gente, primeiramente, como foi visto ali na agenda do laboratório, que o Rafa comentou, eu vou falar um pouquinho sobre os benefícios da automação via Python. O que isso agrega à organização, primeiramente? Para alguns de vocês, talvez você já saiba essas informações, talvez soe meio redundante, mas como a gente viu ali na pesquisa, tem muita gente que é bem introdutória nesse tema, e é interessante saber essa parte do assunto. Então, dando uma repassada,
A automação via Python ela pode ser resumida como uma prática de escrever scripts ou programas, também podemos conhecer assim, na linguagem de programação Python, que vai visar executar tarefas que normalmente elas seriam feitas manualmente. Então, isso pode e deve incluir, principalmente, tarefas que sejam repetitivas, por exemplo, como extração de dados de arquivos ou de bancos de dados. Também o processamento de grandes quantidades de dados ou de scripts, a geração de relatórios, a automação também de fluxo de trabalho, de workflows, interações com APIs e outros sistemas, além de outras várias possibilidades. Uma perspectiva mais voltada aqui para o nosso sistema de informação geográfica, né, que é o GIS, ou SIG, o Python ele tem uma utilização junto com o ArcGIS Pro, que é muito interessante para poder automatizar as tarefas de geoprocessamento. Então, dessa forma, a gente pode fazer a tentativa de reduzir a complexidade de diversas tarefas através de scripts e de ferramentas, e assim a gente pode permitir a redução de carga horária. Redução de carga horária principalmente em tarefas mais complexas ou tarefas repetitivas que normalmente tomariam muito tempo. E assim a gente tem um tempo liberado para poder focar em outras tarefas, em outros compromissos. Além disso, também a gente pode desbloquear a customização de ferramentas com base na nossa necessidade, de acordo com o nosso workflow. Então, primeiramente, falando um pouquinho sobre como a gente deve começar a planejar o nosso script, é interessante avaliar quais tarefas, GIS ou SIG, são usadas nos seus fluxos de trabalho. Assim, em cada organização a gente vai ter tarefas diferentes, complexidades diferentes, e fluxos de trabalho que vão funcionar de formas variadas. Dito isso, os fluxos de trabalho que envolvem tarefas GIS, eles podem envolver etapas diferentes, com geoprocessamento e vários níveis de complexidade. Por meio do Python, a gente pode tentar atingir diversos níveis de complexidade e diversos níveis de automação. E esse é o foco que a gente quer tentar apresentar aqui, junto com o ArcGIS Pro. Também algo que eu quero trazer para evidenciar o crescimento da popularidade do Python esse índice da TIOB, que indica a popularidade de linguagens, no qual o Python ele manteve-se em primeiro lugar de março de 2022 para março de 2023, inclusive com um certo aumento no número de usuários. Vale dizer que esse índice ele leva em conta o número de usuários que são considerados habilidosos em cada linguagem, e ele também é calculado com base em mecanismos de pesquisa, como, por exemplo, o Google, o Bing, é a partir disso que é calculado esse índice. A gente tem também aqui embaixo mais um gráfico desse índice, e ele é muito interessante, mais ainda do que o outro, para evidenciar esse aumento na popularidade. Então, a gente pode ver que o Python ele via meio que num platô, ele estava meio que estabilizado, só que a partir de 2017, 2018, ele teve uma crescente muito alta, enquanto algumas das outras linguagens tiveram uma certa baixa, como o Java e C. E isso, então, acabou colocando o Python em primeiro lugar no ranking de popularidade. Por isso é interessante ter a noção do que essa ferramenta é capaz e também de como utilizá-la. Então, agora eu vou passar para a parte de formas de acesso, falando um pouquinho das etapas que a gente tem que considerar quando a gente vai acessar o Python para integrá-lo com o ArcGIS. A primeira etapa é de planejamento do código. Então, antes de você criar o código ou o script, é interessante você considerar quais tipos de dados vão ser utilizados e como que eles vão ser manuseados também. Então, por exemplo, se você vai trabalhar com rasters, com shapes, com pontos ou com polígonos, é interessante já ter isso em mente, porque a partir disso você consegue explorar melhor as ferramentas e quais vão ser as saídas do seu código. O foco, principalmente nessa etapa, é de considerar como que vai ser o layout do seu script, então como que você vai montar, quais vão ser as etapas passo a passo. Depois disso, é interessante você explorar a sintaxe. Então, cada ferramenta de geoprocessamento, a gente vai ver mais para frente isso também, ela tem um código específico que vai ser utilizado para operar ela de forma correta. Então, para o seu script funcionar da forma que você imaginava, ou seja, de forma eficiente, você vai ter que especificar quais são os parâmetros para as ferramentas, e você pode aprender isso através da documentação, que a própria Esri fornece. Então, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso depois, eu mesmo vou mostrar como funciona essa parte da documentação. Aqui a gente chega a parte de escrever o código, que costuma ser a etapa mais difícil, mas que apresenta mais desafios. Porém, a gente vai ver que não é tão difícil às vezes como parece quando a gente ouve pela primeira vez, né? Então, depois de explorar a sua sintaxe e entender quais são os seus parâmetros, você passa a escrever o código, e aí você pode
você pode escolher, ao escolher algumas formas de escrever o código. Então, a gente vai ver que você pode utilizar Python Window, o Notebooks, e esses dois são dentro do ArcGIS Pro, ou até uma IDE que vai ser por fora. Por fim, a gente tem as duas últimas etapas, que, dependendo de como ficou o seu código, se ele deu certo ou se ele deu errado, pode ser a etapa mais agonizante ou a etapa que vai realmente te gerar mais felicidade, que é a parte de rodar o script. Dando tudo certo, rodando o script, obtendo o resultado que você queria, claro, vai ser ótimo e você vai poder não só publicar, como também compartilhar o script com pessoas da sua organização e aqueles que estejam interessados também em rodar uma tarefa similar. Então, aqui a gente tem a parte da integração do Python com ArcGIS. Como eu falei, ela pode ser por meio de Python Window, Notebooks, IDE ou Script Tools. Eu vou focar mais aqui nas três primeiras. Então, a Python Window, ela providencia um ambiente que é mais familiar, que normalmente ele está mais relacionado com essa parte introdutória, e logo, logo vocês vão ver o porquê que ele está relacionado com essa parte introdutória. Ele costuma ser mais convidativo a quem não chegou a ter tanto contato assim com programação. Ele é feito dentro do próprio ArcGIS Pro, assim como notebooks, que também fornece ali um ambiente dentro do ArcGIS Pro, só que ele introduz o sistema de células. Talvez alguns de vocês já estejam bem familiarizados, outros talvez não. Logo, logo nós vamos ver como isso funciona. E a gente tem também a IDE, que é um programa por fora, mas que ele se conecta ao ArcGIS Pro. Então, a IDE tem diversas que podem ser utilizadas. É, no caso, eu vou utilizar a PyCharm, mas tem outras, tem VS Code, por exemplo, que também é extremamente popular. Isso é algo que vai mais ou menos de gosto, né? Então, eu vou utilizar a PyCharm, já estou acostumado com ela, mas sinta-se à vontade para usar qualquer outra que vocês tiverem vontade. Então, agora eu posso ir para a parte da demonstração. Eu vou parar de compartilhar minha tela rapidinho, só para abrir aqui os arquivos necessários. E já vou voltar a compartilhar a tela. Bom, enquanto o Luiz está compartilhando a tela, pessoal, só lembrando então que quando a gente for pensar, né, em criar o nosso código-fonte, o nosso script Python, é interessante a gente primeiro pensar no problema de negócio que a gente deseja, né, resolver, e a gente colocar realmente um workflow, né, um fluxo de processo, para que a gente possa entender quais ferramentas, quais parâmetros a gente pode utilizar. A gente vai abordar isso mais no detalhe, mas a gente também reforça essa grande relevância que existe no planejamento, né, do nosso script, criando ali um workflow, identificando quais ferramentas serão importantes. A gente vai adentrar no detalhe, né? Falando mais sobre isso para vocês nessa manhã. Então, aqui eu estou com a parte do ArcGIS Pro aberto e já tem alguns dados que são preparados, são referentes a queimadas que aconteceram em determinado momento na América do Sul. Então, para a gente iniciar essa parte da aplicação, que vai ser com a Python Window, a gente pode vir aqui na aba de análises. Então, vamos vir aqui na esquerda, em Python, e selecionar Python Window. Selecionando, a gente vai abrir essa telinha aqui embaixo, essa janelinha. Ela pode ser movida para a esquerda, direita, ela pode inclusive ser deixada aqui solta, se necessário. Mas eu vou deixar ela no lugar onde ela estava originalmente, que é aqui embaixo. E a partir daqui a gente já tem o local onde a gente pode digitar. Aqui será escrito o nosso código. Para exemplificar como que funciona a Python Window, eu vou utilizar a ferramenta de buffer, que relaciona bem com essa parte das queimadas. Ela vai estar, então, na nossa toolbox, na toolbox de análise. Então, a gente vem em toolbox, podemos vir em análises, e ela está na parte de proximidade. Aqui está ela. Ela também está nos meus favoritos, porque eu cheguei a usar recentemente. Então, abrindo aqui a ferramenta do buffer, a gente tem a noção de quais vão ser os parâmetros utilizados. A gente tem os parâmetros aqui com asterisco vermelho, que são os obrigatórios. Vocês vão ver mais como isso funciona logo logo. E também tem os opcionais, né, os facultativos, que não são obrigatórios. Então, logo, logo, vocês vão ver como isso funciona. Para esse início, agora, a caixa de ferramenta vai ajudar bastante, porque nós podemos selecionar a ferramenta, clicar nela, segurar e arrastar para a nossa Python Window. Então, eu vou fazer isso agora com a Buffer.
Você vê que aparece a localização de deixar, e ela fica ali, quando você arrasta, fica perfeitinha, já pronto com o código certo. Então, a gente tem primeiramente a ArcPy, que é a biblioteca com a qual o Python utiliza para se comunicar com o ArcGIS, para fazer essa integração. A gente tem análises, que é a toolbox, que a gente viu agora há pouco, que foi utilizada para entrar na ferramenta Buffer. E em seguida a gente tem a ferramenta em si, com o nome, o começo do nome, a primeira letra em maiúscula. Entre os parênteses, deixando o ponteiro aqui, a gente vai ter essa janela que fica sobreposta, e através dela a gente pode entender como que o código vai funcionar. Primeiramente, a gente vai ter os in-features, que são os features de entrada. Então, no caso, são os features os dados que vão ser utilizados para gerar a saída. Logo depois a gente tem a saída, vai ser o nome que a gente vai dar para os dados. A distância do buffer, isso aqui vai mudar de ferramenta para ferramenta. Em seguida, a gente começa com os parâmetros facultativos. Dá para perceber a diferença que os parâmetros obrigatórios não possuem chaves, enquanto que os parâmetros facultativos eles possuem chaves ali no começo e no seu fim. Como o nosso dado de entrada vai ser a camada que eu tinha comentado, das queimadas, eu posso digitar aqui queimada e eu vou colocar esse nome entre aspas. É muito importante deixar entre aspas. De todos os parâmetros que a gente for utilizar, a gente deixa aqui entre aspas, para poder ser reconhecido. Em seguida, eu vou digitar uma vírgula e, relembrando como estava escrito lá na indicação, a gente vai colocar agora os features que são de saída. Então, eu vou abrir aspas de novo e vou escrever buffer, que vai ser o feature de saída. Fechando aspas, eu posso colocar outra vírgula e agora, seguindo a regra aqui, a gente tem a distância. Então, eu abro aspas novamente, eu vou colocar 10 quilômetros, tem que escrever em inglês essa parte, que é kilometers. E, bom, vou fechar aspas agora. É, no caso, a gente pode saber quais são as distâncias que são suportadas acessando a ferramenta. Então, a gente pode entrar aqui no buffer e a gente tem aqui à direita todas as medidas que são suportadas. Então, temos milhas, temos quilômetros, decímetros. No caso, eu vou usar quilômetros. Então, com tudo aqui já pronto, já escrito, eu posso dar Enter e o código vai ser rodado. A gente espera um pouquinho, não deu nenhum erro, ele já dá o resultado. E como é possível ver, a gente tem aqui no nosso conteúdo, nossa tabela de conteúdo, nós temos o nosso buffer. E também é possível ver que no nosso database ele já está presente. Então, se a gente quiser utilizar ou exportar, já tem tudo ali pronto. Então, é um pouquinho difícil de ver, eu vou dar um pouquinho de zoom, dar uma travadinha, que eu estou compartilhando tela, mas ele está ali, já está com tudo rodado e os buffers já estão é, exemplificados no mapa. É possível mudar a simbologia também, como com a Electrofilter, mas eu não vou fazer isso agora porque não é tanto o foco. Agora, o interessante é a gente passar para o ArcGIS Notebooks. Então, que é a segunda forma que eu tinha comentado. No caso, ele vai utilizar o sistema de células. A gente pode acessar o notebooks através da aba de inserir, e vindo aqui em novo notebook, ou através da própria aba de análise, que a gente já estava antes, vindo aqui em Python na esquerda, e abrir um novo notebook. Então, clicando em Python Notebook, ele é aberto. Aqui, com ele já carregado, a gente pode ter esse sistema de células. Então, basicamente, como ele funciona, para aqueles que não chegaram a ouvir falar muito desse sistema ainda, ele permite que a gente segmente o nosso código em diferentes partes e rode essas diferentes partes em momentos diferentes. Nessa primeira aqui, eu vou escrever uma equação simples, então A igual a 1, B igual a 2, eu vou colocar C como A igual a mais B, e eu vou dar um print nessa equação e vou rodar apenas ela. Ela vai dar o resultado aqui instantaneamente. Deu 3, é o resultado correto. E agora, nessa segunda célula, eu posso fazer um procedimento que vai ser parecido com aquele que a gente fez na Python Window, só que a gente vai precisar escrever qual é esse código que eu tinha arrastado, né? Que eu tinha feito de forma mais simples. A gente tem aqui já escrito, então a gente pode só copiar aqui e colar, mas pode ser que você esteja trabalhando com uma ferramenta que você não tenha trabalhado antes, né? Então a gente pode vir aqui nas ferramentas, novamente vou utilizar a buffer, e a gente vem no ponto de interrogação que tem aqui à direita, e a gente pode clicar nele. Clicando nele, a gente é redirecionado para uma página da própria Esri, onde a gente tem a documentação dessa ferramenta em específica. Claro, a gente vai ter cada página para cada ferramenta, então temos diversas páginas. A gente pode descer um pouco aqui, até chegar ao ponto que a gente tem os parâmetros.
E a gente tem aqui, então, como que o código ele funciona, como que a explicação de como a sintaxe funciona. Se estiver na caixa de diálogo, você pode só voltar para de Python. É, a gente pode então ter a parte básica, a gente tem novamente os features obrigatórios, os parâmetros que são facultativos também. Então, eu vou copiar essa parte do código e a gente tem também o funcionamento de cada uma dos parâmetros. Tem um exemplo de um código que pode ser útil para estudar um pouco como que funciona a sintaxe de cada ferramenta. E tendo o código aqui em mãos, eu já posso voltar e posso colar ele aqui. Então vai ser o mesmo do outro, vai ser o arcpy.analysis.buffer. Posso fazer o procedimento, então, praticamente sim, igual ao outro, né? Vou abrir as aspas, queimada, abrir aspas novamente, vou dar outro nome, esse aqui vai ser o buffer 2, e vou dar outra distância também para ser utilizada. Então, no caso, acho que eu vou tentar usar milhas para ver como funciona. Então, é miles. E aí eu posso, então, rodar apenas essa célula do código. Então, a gente espera um pouquinho aqui para ela processar. O processo já foi finalizado. E assim como a primeira, no mapa a gente já tem aqui a buffer 2. Também no nosso database a gente tem o buffer 2 que a gente pode utilizar para exportar ou da forma que a gente quiser. Agora, a última forma que a gente vai ver, como eu comentei, é da IDE, né, para integrar o Python com o ArcGIS. Então, eu vou trabalhar aqui por fora com ela, eu vou trabalhar com o PyCharm, como eu comentei. Então, eu vou abri-la aqui primeiramente. É, como eu comentei, né, vai de gosto para a preferência da IDE. No caso, já com o PyCharm aberto, eu posso iniciar um novo projeto. Então, aqui a gente pode mudar a localização ou o nome. Eu vou só mudar o nome, eu vou deixar a localização igual. Eu vou colocar teste Python. Eu vou fechar essa janelinha aqui e vou clicar em criar. Ou create, dependendo da língua que tiver, a sua IDE. Então, primeiramente, ele vai criar um ambiente virtual. Essa parte ela pode demorar um pouquinho mais, vai depender de fatores como poder de processamento da sua máquina, ou também se você já utilizou alguma IDE, ou o próprio PyCharm antes, porque dependendo ele vai ter que fazer algumas updates, algumas atualizações, ou instalar alguns tipos de arquivos. No caso meu aqui já está finalizando, ele abre esse arquivo inicial aqui antes. Eu posso fechar essa janela. E eu posso deletar esse arquivo inicial. Eu venho aqui nele com o botão direito e posso clicar em deletar. E aí a gente vai poder partir para o nosso arquivo principal. Então, certeza que eu vou deletar, sim. Agora, a próxima etapa é vir em File, aqui na esquerda, no canto superior esquerdo, nosso arquivo, e vir em Settings, ou Configurações. O que a gente vai fazer aqui é mudar o nosso interpretador para ele poder se conectar com o ArcGIS Pro. Então, eu venho no nosso projeto, venho aqui Python Interpreter, ou interpretador de Python, e logo logo eu já vou mostrar também como que a gente pega o local desse interpretador. Então, para que seja aquele derivado do próprio ArcGIS. Então, eu posso vir aqui em adicionar interpretador, ou add interpreter, e adicionar um local. Em seguida, ele vai pedir uma localização. Antes, eu vou selecionar aqui interpretador do sistema. Então, eu posso voltar no ArcGIS, eu vou precisar novamente da Python Window, para entender qual que é o diretório no nosso computador. Então, aqui dentro da nossa Python Window, agora a gente vai escrever um código um pouco diferente. Eu vou escrever import sys, com y, sys, que ele vai trazer informações do sistema onde está instalado o Python. Depois eu vou colocar print, e aí eu vou abrir parênteses, e vou colocar o mesmo sys.exec underline prefix. E aí, depois disso, eu vou dar um enter, ele vai me passar ali um diretório que eu posso copiar. Então, colá-lo aqui no PyCharm. Vou primeiro clicar nos três pontinhos, dar um Ctrl V, e aí ele já é levado diretamente para essa região. A gente procura pelo python.exe, clica nele e dá um OK. Então, pode dar um OK novamente. Aqui a gente vai ter que aguardar um pouquinho de novo. Como eu disse, ele vai fazer algumas mudanças na parte do diretório. Finalizado isso, ele vai ainda continuar com a tela de loading, porque ela vai carregar as bibliotecas que são necessárias e que existem dentro do nosso interpretador, mas eu não preciso disso, eu posso apenas clicar em OK. Ele vai pedir para atualizar
algumas questões de novo, e aí a gente volta aqui para a tela inicial. Então, a gente pode clicar com o botão direito na nossa pasta de teste Python, e então clicar em novo e arquivo Python. Aqui a gente vai dar um nome, eu vou chamar também de teste de Python e vou dar um Enter. E será gerado assim o arquivo. Bom, primeiramente, para testar se está tudo funcionando normalmente, eu vou fazer um pequeno teste, que vai ser print, eu vou abrir aspas e vou escrever hello, só para ele mandar uma mensagem. E eu posso ler com o botão direito, então. é, e, e depois disso eu posso pedir para rodar o código. Assim ele vai rodando. É, de novo, se for a sua primeira vez utilizando, pode ser que o processo demore um pouquinho mais, mas ele já foi aqui para mim, então ele deu ali a resposta, que é o hello que eu tinha escrito. É, estando com tudo certo, a gente pode já fazer o teste focado realmente na integração com o ArcGIS Pro. Então, eu vou tirar essa parte que eu tinha escrito e vou importar a biblioteca que eu tinha comentado anteriormente, que é a ArcPy, que permite a integração. Depois disso, eu vou definir qual que é o espaço de trabalho com o qual eu vou trabalhar. Então, nesse caso, a gente vai utilizar o diretório que já tem no ArcGIS Pro, na nossa JDatabase. A gente pode obter isso vindo com o botão direito na nossa JDatabase e clicando em copiar path, copy path, ou copiar o diretório, copiar endereço. Também podemos vir em mapa e a gente tem aqui na esquerda essa mesma opção de copiar esse endereço. Eu vou clicar nela, então já fica automaticamente copiado. E aqui eu vou ter que digitar uma parte que também está na documentação, e depois eu vou mostrar um pouquinho melhor, mas no caso é arcpy.env de environment, que é o ambiente, ponto workspace. E digitado isso, eu posso digitar um sinal de igual e vou escrever R, vou abrir aspas, e colar o nosso diretório. Assim, o nosso workspace já vai estar pronto para trabalhar e tudo que a gente precisar fazer já vai ser levado para a nossa database. Dando um print nesse workspace, eu também vou só fazer isso para testar se realmente está funcionando tudo certinho. Então, de novo, ele vai rodar. Ele deu print ali no meu diretório, então está funcionando tudo corretamente. Eu posso comentar essa sessão utilizando um hashtag. Ele já vai comentar, ele já vai deixar essa sessão inativa. E a partir disso, a gente vai poder fazer o mesmo procedimento parecido com o que a gente já tinha feito anteriormente. Então, a gente vai, de novo, utilizar a buffer, mas dessa vez eu quero utilizar um parâmetro opcional para mostrar realmente como funciona. Eu vou utilizar esse dissolve option, que ele vai fundir os buffers em um só. Descendo um pouquinho, na documentação eu posso entender como ela funciona. Então, ela tem a opção de None, All ou List. O que eu vou utilizar vai ser a opção All. Ela vai ter que ser colocada entre aspas. Já vou mostrar isso aqui agora. Então, posso voltar para o PyCharm. Então, podemos digitar a sintaxe da nossa ferramenta, que é o arcpy.analysis.buffer, que é aquilo que a gente tinha comentado anteriormente. Posso abrir o parênteses e vamos começar digitando a nossa entrada. Anteriormente, a nossa entrada tinha sido queimada. Ela continua sendo essa layer, a nossa entrada, porém é necessário prestar atenção porque no meu conteúdo ela está com um nome e no meu catálogo ela está com outro nome. Então, aqui é queimada underline export features. Você tem que colocar aquilo que está no seu database, não no seu conteúdo. Então, eu vou digitar underline export features, que é dessa mesma forma. Então, eu posso digitar a vírgula, abrir a camada de saída, eu vou dar o nome de buffer IDE, em seguida eu vou digitar outra vírgula, colocar a distância, vou colocar 20 km dessa vez, não vou testar uma unidade nova. E agora a gente vai utilizar a Dissolve Option, né, que é o facultativo. Então, vou digitar seu nome, Dissolve Underline Option, como estava na documentação. Vou clicar no igual, no tecla igual, e então a tecla vou abrir aspas e digitar All. É possível ver que a Dissolve Option fica vermelha, quer dizer que ele realmente reconheceu a partir da biblioteca. E assim eu posso já, com tudo pronto, posso rodar o meu teste. Ele vai rodar aqui novamente. O processo foi finalizado já. Código zero é algo positivo, quer dizer que não teve nenhum erro no processamento. Voltando para o QGIS, ele não está na nossa
no nosso conteúdo, mas eu posso dar um refresh no Geodatabase e o IDE ele já passa a aparecer aqui. Podemos arrastá-lo então para o nosso conteúdo e ele vai ser trazido para o nosso mapa. Vou desabilitar o buffer 2 e ele já foi adicionado. É possível ver aqui como ele funciona, aquilo que eu comentei de fundir os buffers que normalmente estariam se intercalando ali. Então, ela é uma opção que é muito interessante de utilizar e que está disponível para ser feita pela IDE. É, com essa parte finalizada, então, a gente pode dar um zoom na camada, só para ver que ela realmente abrangiu todo aqui o espectro, que vinha de toda a América do Sul. Ele dá uma travadinha, mas ele carrega aqui. Então, essa foi a demonstração de como integrar o Python com a IDE para o nosso Experience Builder. Então, agora eu vou parar de compartilhar. E já vou voltar a compartilhar com a próxima etapa aqui do nosso laboratório. Luiz, enquanto você estava demonstrando, surgiu algumas perguntas no chat, Claro, claro. muito interessantes, e a gente pode passar aqui por elas. A primeira pergunta, Luiz, o Matheus aqui compartilhou conosco. Obrigado, Matheus, pela sua presença. Qual a fonte dos dados de foco de incêndio, Luiz, que você estava utilizando? Você pode comentar para o Matheus? Ah, Matheus, deixa eu só pegar aqui. Eu tinha pegado de um. Eu tinha pegado de um fórum que era algum que pegava a imagem do satélite. Eu acho que ele era a partir do satélite MODES, inclusive. Mas aquele dado, ele é mais um dado para exemplificar. Ele é um dado antigo até. Acho que é de 2021 ou 2022. Mas eu lembro que era a partir do satélite MODES. Lembrando, eu deixei aqui no chat também, Matheus, o link do Living Atlas, onde você também pode ter acesso a camadas de focos de incêndio e outros dados Uhum, atualizados com frequência. Então, inclusive tem os dados do satélite MODES que o Luiz comentou. Então, eu deixei o link aqui do Living Atlas. Se você quiser, fique super à vontade de também estar acessando, consultando ali por dados de queimada, para você também ter acesso. Tá joia? Uma outra pergunta aqui que foi compartilhada conosco, Luiz, se é possível importar um script já feito. Então, perfeito, é possível uhum, sim, tanto pela Python Window, como o Luiz mostrou ali. Então, você pode dar um botão direito naquela interface branca da Python Window e pedir para importar o seu script. Então, uhum. é possível importar um script é, Pela na ideia também é extensão. possível. Pela ideia também é possível, e a gente sugere, né, que esse script que você importar, ele esteja na extensão .py, que é a extensão do próprio Python mesmo. E Uhum, você pode utilizar arquivos CSV, a gente até vai fazer uma demonstração trazendo dados de arquivos CSV dessa maneira. uhum. Comentário Também. também se era possível, Luiz, acessar, puxar dados do site de queimadas, o BD Queimadas, via API. Uhum. Via API é possível, sim. Sim, Mas aí já é um pouquinho mais avançado, né? Essa uhum, questão. sim. Mas é possível, sim. Isso, você vai então estar utilizando o acesso online. Você não vai precisar baixar esses dados para poder utilizar. Você até poderia, mas é uma forma de você utilizar de forma online mesmo. Uma outra pergunta que foi compartilhada conosco. Pessoal, primeiramente, obrigado pela participação de vocês. É muito bom a gente Sim. poder conhecer ali. É um momento bem oportuno para isso. Então, fique à vontade de colocar as perguntas. No final, a gente vai ter também um fórum de perguntas e respostas e vamos tentar ali esclarecer todas delas. Caso não seja possível esclarecer todas, a gente pode estar conectando com vocês via e-mail, tendo uma outra interação também. Comentaram se era possível salvar em outro banco de dados ou pasta, Luiz, os dados de saída, aquele buffer que Uhum. você criou. É possível, Sim, Luiz? é possível. A gente pode até fazer a exportação desses dados que a gente cria, né, através da nossa database. Como eu mostrei ali, independente de qual método você utilizar, todos os seus arquivos gerados já vão ser, vão sair direto para a database. E ali, a partir daquilo, você pode exportar ou compartilhar Legal. também. Até mesmo quando rodar a ferramenta no Sim, output, a gente até pode pedir, né, para salvar em um local específico, um sim, diretório sim, específico, uma pasta, exatamente. geodatabase. A gente Então, pode mudar o diretório, a partir disso já dá para compartilhar. legal. Então, uma outra pergunta bem interessante aqui, Luiz, que comentaram, né, foi o Wagner. Wagner, obrigado pela sua presença. Tem como instalar o ArcGIS API em um ambiente virtual já existente?
ou necessariamente tenho que criar a partir do Python do ArcGIS Pro? Ótima pergunta, Wagner. Obrigado pela participação novamente. No caso, para esclarecer nessa questão, você vai precisar ter o ArcGIS Pro instalado, porque uma vez que você instala o ArcGIS Pro, ele implanta a API ArcPy. Então, é mediante essa instalação do Pro que você vai conseguir usufruir. Daí você pode instalar ele no ambiente virtualizado, mas vai ser realmente necessário a gente ter a instalação do ArcGIS Pro. Pessoal, daí comentaram aqui também, a gente até pede para vocês compartilhar o feedback de como está a conexão, né, a nossa internet, para ver se talvez está oscilando, para a gente buscar aqui transmitir a mensagem, né, de uma forma mais interessante para vocês. Pediram um comando, Luiz, do import sys que você deu ali também no seu prompt de comando do Python Windows. Depois a gente Sim. pode estar compartilhando Posso aqui no mandar? Ah, acho chat que alguém mandou. Acho que o também. Ferdinando mandou aqui o import sys. Eu vou mandar Legal. novamente, mas o Ferdinando chegou a mandar também. O Renan comentou aqui também se a videoaula vai ser encaminhada. Sim, Renan, a gente vai encaminhar a gravação para vocês poderem rever ali em mais detalhes, né? Todo o conteúdo. Lembrando que vocês vão ter próximos passos, né? Esse é um primeiro contato, são highlights ali de principais funções, mas que a gente vai poder estar liberando um material complementar para vocês explorarem. É possível, Luiz, conectar um banco Oracle sem a necessidade de login de acesso. Então, conectando o ArcGIS a funções do banco Oracle também é possível. Possivelmente, você vai precisar importar um arquivo .sde. Existe uma Uhum. documentação, depois a gente pode liberar para vocês, mas é possível também utilizar dados de um banco Oracle. Tá, o Vitor compartilhou conosco se tem como a gente fazer a interação com a IDE e um computador sem o ArcGIS instalado. Ótima questão, Vitor. Nesse caso, a gente vai precisar instalar o ArcGIS Pro para que a API do ArcGIS seja implantada e via IDE, como o Luiz mostrou, a gente conecte a ele, para que ele possa Sim. usufruir e conectar todas as funções. É possível gerar o código em um computador que não tem ArcGIS instalado, mas não vai ter como fazer, não vai ter como rodar esse código, né? Perfeito. Bom, pessoal, a gente tem outras perguntas. A gente só vai dar sequência aqui para a gente poder conseguir transmitir essa mensagem, mas perguntas que talvez a gente não consiga esclarecer neste momento, a gente depois pode estar conectando com vocês e compartilhando mais informações. Tá ok, Luiz? Acho que você vai Uhum. continuar, né, com uma outra Vou continuar aqui. demonstração. Fique à vontade. É, Bom, compartilhando aqui de novo. Essa parte eu vou só recapitular um pouquinho também do que eu falei da documentação. A gente tem como explorar essa documentação, seja com o ArcGIS Pro, com aquele atalho que eu mostrei nas ferramentas, ou não. Então, através do site da Esri, a gente vai ter as tool references, que vão abranger as ferramentas de geoprocessamento, então as toolboxes, os ambientes, e vamos ter também alguns apêndices, e vamos ter também uma parte de Python. No site da Esri, eu já vou mostrar, onde a gente vai poder explorar a biblioteca, o DarkPy, e alguns módulos. Então, eu posso sair aqui rapidinho do Experience Builder. Então, dentro do site da Esri, se você virem aqui eu estou no Esri.com mesmo, nos Estados Unidos, eu posso vir aqui em produtos. Se eu vir em ArcGIS Pro, eu vou ter aqui a opção de resources ou recursos. E acessando ela, eu vou ter aqui as abas de Tool Reference ou Python. Acessando a Tool Reference, eu vou ter essa disponibilidade de acessar todas as minhas ferramentas de processamento de acordo com a sua toolbox. Então, dando o exemplo da Buffer, a forma que a gente encontrou ela foi através do ArcGIS Pro, mas vindo aqui no caminho manual, eu posso vir aqui na toolbox de análise e no toolset de Proximity, e aqui ela está junto com todas as outras ferramentas que estão contidas nesse toolset. Então, cada uma vai ter uma forma de escrever o código. É possível ver aqui nos parâmetros, como eu tinha mostrado, a gente tem toda a parte do ArcPy, da toolbox e depois a ferramenta junto com seus parâmetros obrigatórios e os facultativos. E a gente tem também aqui a seção de Python, onde a gente vai poder focar nas funções do ArcPy e também vamos poder explorar alguns módulos. No caso, a gente tem muitos, a gente tem inclusive de algumas extensões, como o Network Analyst. Então, essa parte também é bem interessante e ela é bem densa.
Então, voltando aqui, só para finalizar essa parte, teve essa seção da sintaxe de ferramentas que eu já comentei. Nós temos parâmetros obrigatórios, parâmetros opcionais, é, e, claro, você pode utilizar a quantidade que você quiser, eu só recomendo que sempre seja visualizado na documentação primeiro como que esse parâmetro ele funciona. Então, aqui eu vi que o dissolve option ele funcionava ali colocando o all ou o none. Então, tendo essa informação a partir da documentação, você pode utilizar esses parâmetros. Assim, eu vou passar a palavra para o Rafa. Então, vou parar de compartilhar por aqui, Rafa. Perfeito, Luiz. Então, obrigado. Bom, pessoal, então, só fazendo um breve overview que o Luiz demonstrou, principalmente as 3 metodologias da gente poder acessar o Python. Primeira delas, via Python Window, que eu não preciso instalar nada, nenhum componente adicional, já está disponível no ArcGIS Pro. Basta a gente ir no menu inicial, como o Luiz demonstrou, e acessar aquela janela, aquele prompt de comando. A segunda metodologia, através de notebooks, que também a gente não precisa instalar nenhum componente adicional, ele já está incluso no ArcGIS Pro. E a terceira forma, via IDE, que é um ambiente integrado de desenvolvimento, que nesse caso a gente mostrou um deles, existem outros. A gente fez o exemplo aí do PyCharm, então para você que talvez precisa rodar, né, desenvolver scripts mais completos, mais robustos, com suas dezenas, centenas de linhas, o ambiente IDE pode ser uma excelente opção. E a gente fez aqui uma breve demonstração de como esses 3 ambientes, né, podem ser acessados ali para um primeiro contato. Bom, pessoal, então eu vou ter aqui o prazer de poder estar continuando, né, essa apresentação, a nossa demonstração aqui para vocês. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com todos, para a gente poder dar continuidade. Bom, pessoal, agora eu vou falar um pouquinho de algumas ferramentas que vocês podem ali utilizar também. São ferramentas, funcionalidades dentro da biblioteca do Python, mas que se acopla perfeitamente com a API, com a API do ArcGIS. A primeira dessas metodologias que eu vou compartilhar com vocês é a utilização de listas. Então, listas, pessoal, são componentes extremamente importantes que nos ajudam a automatizar processos. Então, se eu preciso, né, se volta e meia eu preciso rodar uma função manual que eu precise fazer ali com centenas, dezenas de arquivos que eu tenha. Vamos supor, eu tenho dezenas de shapefiles, então semanalmente eu tenho que rodar uma função para essas minhas dezenas de shapefiles. Eu posso simplificar o meu processo, eu posso automatizar esse meu processo, não deixando ele tão repetitivo, utilizando listas. Então, listas ajudam a gente a não esquecer arquivos. Pode ser que eu esteja rodando minhas dezenas, minhas centenas de arquivos e, porventura, eu esqueço de um, esqueço de outro. Isso pode acontecer, já aconteceu comigo, inclusive. Então, as listas, elas nos ajudam muito a realmente extrair um relatório, todos os componentes que eu preciso ter acesso. Se vai ser uma lista de arquivos CSVs, uma lista de arquivo Excel que está num diretório, se vai ser uma lista de arquivos em outros formatos, eu posso utilizar então essa função para consultar, extrair todos esses arquivos padronizados. Eu vou demonstrar aqui para vocês como que funciona e com isso a gente consegue estar reduzindo erros, mitigando talvez problemas e é uma função bem interessante que o ArcGIS ali se integra perfeitamente. Então aqui, pessoal, alguns tipos de listas que a gente pode estar utilizando. Eu posso estar listando datasets. Datasets são conjuntos ou subgrupos dentro de um geodatabase. Então, eu posso listar todos os meus datasets dentro de uma estrutura geodatabase. Isso é possível. Eu posso também listar feature classes. Então, vamos supor que eu tenha o meu geodatabase com várias camadas, várias feature classes, suas dezenas, suas centenas. Eu posso criar uma lista para que essa lista consulte todas elas de uma única vez, sem eu precisar passar uma a uma, de forma manual. Então, eu crio uma lista de feature classes. Posso criar uma lista de fields ou campos de uma tabela de atributos, de forma que eu tenha toda essa relação em uma consulta que permita eu percorrer campo a campo de forma automatizada. Também é possível.
Posso listar arquivos, então files, é esse exemplo que a gente vai demonstrar daqui a pouco para vocês. Então eu tenho arquivos Excel, CSV, eu posso listar todos esses arquivos e automatizar um processo. Daí temos alguns outros tipos de listas mais específicas: index, rasters, tabelas, tables, versions, versões ali no nosso geodatabase e também workspaces. Então, pessoal, são alguns exemplos de listas que vocês podem interagir e ter acesso através da biblioteca do Python. E nesse caso, nesse estudo que a gente vai fazer aqui com vocês, vamos utilizar uma delas, que é a list files, que, como eu comentei, ela permite criarmos um catálogo de arquivos. Nesse meu caso, eu vou criar um catálogo de arquivos na extensão .csv. Então, vocês vão ver, eu vou ter ali diversos arquivos CSVs misturados com shapefile, PDF. Como que eu crio uma lista, uma relação de todos esses arquivos na extensão CSV? Então, a gente vai fazer um momento prático com vocês também. Bom, pessoal, já partindo para o nosso estudo de caso, como o nome do nosso laboratório é ArcGIS na Prática, vamos demonstrar para vocês algo prático mesmo. Nesse nosso exemplo aqui, pessoal, a gente tem uma infinidade, grande volume de arquivos na extensão .csv, contendo coordenadas de ocorrências. Então, eu tenho a latitude e longitude representando ocorrências de inundação ou alagamento no município de São Paulo. Então, esse vai ser o nosso input para que a gente possa percorrer, fazer o nosso estudo de caso. A gente vai ter que fazer algumas identificações, né? Eu preciso ali identificar qual é a poligonal, qual é a regional responsável pelo atendimento de cada uma dessas ocorrências. Eu vou ter ali cerca de 175 ocorrências espalhadas ao entorno, ao longo do município de São Paulo. Eu preciso identificar qual é a regional responsável por atender cada uma dessas ocorrências. Posso fazer essa metodologia, essa análise de forma manual? Perfeitamente, mas eu também posso automatizar esse processo. Então, a gente vai estar mostrando para vocês. E no final, a gente vai estar propondo um plano de ação para redução e mitigação dessas ocorrências. Então, é um breve panorama do estudo de casos que a gente vai estar compartilhando com vocês. Mas o primeiro passo aqui, que eu quero até mostrar para vocês, é explorar os dados. Então, vamos explorar quais dados temos em mãos. Então, eu vou compartilhar minha tela aqui novamente com vocês para a gente poder percorrer esse primeiro trecho, que é a gente analisar os dados que temos. Então, deixa eu compartilhar aqui minha tela com vocês. Acho que vocês já estão visualizando. Bom, pessoal, então eu tenho nessa minha pasta diversos arquivos. Vocês podem ver arquivos shapefile, arquivos CSVs. Então, tenho ali cerca de 9 arquivos CSVs contendo as minhas ocorrências de alagamento ou inundação ao longo do município de São Paulo. Então, com base nisso, eu posso abrir o meu primeiro arquivo CSV para vocês verem. Então, eu tenho ali alguns campos, né? Data da ocorrência, tipo e coordenada. Esse é o nosso segundo arquivo CSV, que eu tenho também nessa mesma estrutura. Data da ocorrência, o tipo e também a coordenada. Já no ArcGIS Pro, eu tenho acesso a esses meus arquivos, da ocorrência 1 até a ocorrência 9. Então, 9 arquivos representando ocorrências de inundação ou também alagamento. A gente pode explorar a tabela de atributos. Então, vocês podem notar que toda aquela pasta está conectada no meu ambiente do ArcGIS Pro. Tenho também, pessoal, um shapefile representando as minhas regionais. Então, estão aqui todas as regionais que a gente costuma chamar de subprefeituras, que atendem o município de São Paulo. Então, um arquivo shapefile SHP, padrão que a gente pode utilizar também no ArcGIS Pro. Então, a gente pode percorrer ali poligonal por poligonal, contando as nossas 32 regionais. E eu tenho também um outro arquivo, pessoal. É um outro arquivo shapefile. Nesse caso, eu chamei de ocorrências.shp. Vocês podem ver, ele está vazio. Mas por que ele está vazio? Porque esse arquivo é o arquivo que vai receber as ocorrências espacializadas. No momento, as ocorrências estão apenas em formato tabular, CSV. Mas é esse arquivo que vai recebê-las no formato ponto. A gente vai mostrar para vocês daqui a pouco.
Bom, pessoal, então, feito essa breve introdução dos nossos dados que estaremos trabalhando, a gente pode voltar aqui. E como eu comentei, a gente não precisa necessariamente já começar a desenvolver o nosso código-fonte. A gente pode, primeiramente, planejar, criar um fluxo de processo. O que eu preciso resolver ou qual é o problema eu preciso solucionar. Então, eu tentei transmitir toda essa estrutura que a gente mostrou para vocês em workflow, que eu mesmo esbocei aqui para traduzir esse workflow, esse fluxograma para vocês. Então, pessoal, o primeiro passo é eu estar criando uma lista que ela vai ler, ela vai receber todos os meus arquivos CSVs. Se eu tiver 9 arquivos CSVs na minha pasta, essa lista vai ter que receber todos esses 9 arquivos CSVs, nada além de um arquivo CSV. Então, ela não pode receber shape, PDF, assim como qualquer outro arquivo. Então, é uma premissa para atender esse meu primeiro estudo. Depois, pessoal, dessa lista de 9 arquivos CSV, eu vou ter que acessar arquivo por arquivo, que eu chamei aqui de item. Então, eu vou pegar, receber o primeiro CSV e executar algumas ferramentas do ArcGIS. Primeira delas, Make XY Event Layer. O que essa ferramenta faz? Ela espacializa, converte uma lat long em ponto. Então, eu pego esse primeiro CSV, converto em latitude em ponto, a partir da sua latitude e longitude. Então, eu executo a primeira ferramenta. Na sequência, eu preciso executar uma segunda ferramenta que é append. Então, eu vou pegar esse meu ponto, essa minha camada de pontos espacializadas e anexá-las na nossa shapefile de ocorrências. Então, a ferramenta append vai ser responsável por isso. Depois, pessoal, como eu estou utilizando uma estrutura de listas, eu vou continuar percorrendo item a item da minha lista, até concluir os meus 9 elementos. Quando não houver mais nenhum elemento na minha lista, daí eu já saio dessa estrutura que a gente chama de looping, é um fluxo, é um ciclo, que ele vai se encerrar em algum momento, quando ele lê aqueles 9 arquivos CSV, e a partir disso, eu vou executar a ferramenta Spatial Join. Que vocês estão lembrados? Eu tenho aquela nossa camada poligonal e eu realizo o Spatial Join. Eu faço um depara dos pontos para os meus polígonos. Então, os meus polígonos, eles vão simplesmente contar quantos pontos existem, quantos pontos estão sobrepostos a cada um deles. Então, a ferramenta Spatial Join, ela vai receber todos esses pontos e vai acoplar ao polígono para que eu possa sumarizar, contabilizar toda essa quantidade. A gente vai ver na prática. Eu não vou ficar apenas na teoria para vocês acompanharem. Bom, então, dito tudo isso, pessoal, eu quero partir para a nossa segunda demonstração aqui desse momento, para que a gente possa realizar esse overview com vocês, passando ali item a item, e que vocês possam compreender como que esse processo pode ser construído na IDE, nesse caso PyCharm, que o Luiz ali demonstrou há pouco para a gente. Então, no nosso IDE, PyCharm, eu vou criar um novo arquivo Python, pessoal. Então, eu vou no File, Novo Arquivo, Python File, e vou chamar esse meu arquivo de análise de ocorrências. Um arquivo simples, um arquivo em branco até então. O primeiro passo, que é super importante para a gente poder startar o nosso código-fonte, é inserir a nossa biblioteca. Então, qual que é a nossa biblioteca tão importante? A ArcPy. Então, é essa biblioteca do ArcGIS que vai compor, dar acesso a todas as ferramentas de análise espaciais do ArcGIS Pro, no caso. Então, eu importo a nossa ArcPy. Realizado isso, eu vou configurar o nosso workspace, ou seja, qual é a nossa pasta de trabalho, onde estão todos os nossos arquivos. Nesse caso, é aquela pasta de trabalho que demonstrei para vocês há pouco, com todos aqueles meus CSVs. Então, eu simplesmente insiro esse diretório, lembrando que é importante inserir aquela letra R no início, é um requisito da linguagem Python, então é bem importante, só esse adendo para vocês. Feito isso, eu vou criar uma variável que a gente chama, que é um espaço em memória, falando que eu tenho um shapefile de ocorrências. Então, chama ali ocorrências.shp, assim como
as minhas regionais, que são as minhas poligonais, que eu chamo de regionais.shp. Ambos os dados estão na nossa pasta que eu especifiquei anteriormente. E agora, pessoal, eu vou criar uma terceira variável, que eu vou chamar de ocorrências por regional, que vai ser capaz de representar, recepcionar aquele quantitativo de ocorrências por poligonal, por geometria do meu município de São Paulo. Realizado esse processo, pessoal, na sequência, eu vou utilizar uma estrutura de looping. Então, sabe aquele loop que eu demonstrei para vocês no fluxograma? Ele é representado por essa estrutura for. Então, para cada arquivo CSV da minha lista de CSVs, olha aqui o list files sendo usado, que eu demonstrei para vocês há pouco. Então, o list files, ele está filtrando todos os arquivos com a extensão .csv, pessoal. Então, eu listo todos os arquivos CSV, vou percorrer arquivo por arquivo, bem similar ao fluxograma que eu demonstrei há pouco para vocês. Então, eu vou criar uma variável chamada arquivo CSV espacializado, que ele é já convertido para pontos. Onde eu uso, pessoal, uma ferramenta MakeXY uma ferramenta do próprio ArcGIS, que ela simplesmente vai espacializar a partir da latitude e longitude, coordenadas em pontos, onde eu vou passar esse primeiro item, esse meu primeiro CSV. Então, eu passo como primeiro parâmetro, falando que eu vou espacializar a partir dos campos .x e também .y, que são campos da minha tabela CSV. Então, meu objetivo é espacializar, converter dados tabulares em dados geométricos, no caso, pontos. Eu defino ali um último parâmetro, que é o nome do meu arquivo resultante. Então, tem a minha primeira variável, que é o ponto já espacializado. Na sequência, eu vou pegar esses pontos já espacializados e inseri-los na minha camada de ocorrências que então está vazia. Então, eu pego meu arquivo CSV espacializado como primeiro parâmetro e insiro no meu shapefile de ocorrências, que novamente está vazio até então, deixando aquele parâmetro teste, que é um parâmetro especificado na ferramenta, que define a questão de estrutura de tabelas. É algo bem específico e que na documentação a gente tem mais detalhes também. E eu vou exibir, pessoal, em cada momento, ao processar cada CSV, eu vou exibir para o meu usuário que o arquivo CSV-X foi processado com sucesso, que é importante. A gente poder estar notificando o nosso usuário final que os processos estão rodando conforme o esperado. Então, até este momento, eu tenho ali todos os meus pontos espacializados. E para a gente fechar esse processo, olha aqui o nosso Spatial Join, novamente entrando em ação, onde ele vai fazer aquele acoplamento dos pontos com as minhas poligonais, onde eu insiro aqui as regionais, que são as nossas geometrias poligonais, como segundo parâmetro, os nossos dados de pontos, representando as ocorrências. E eu vou gerar um dado resultante chamado ocorrências por regional, que ele vai ser um shapefile. Depois eu insiro aqui um outro parâmetro também, especificado na própria ferramenta, que é o Join One-to-One. Depois, na documentação, a gente tem mais detalhes também sobre esses parâmetros. E, por fim, eu vou exibir processamento concluído. Então, eu vou exibir para o meu usuário final que esse processamento ele foi finalizado. Feito isso, a gente pode fazer um breve overview das nossas linhas, que a gente aqui inseriu no código. Então, temos aqui o import ArcPy, que é a nossa biblioteca Python. Só fazendo um overview, pessoal, que acho bem importante para a gente poder fixar alguns pontos. Depois eu defino o nosso workspace, que é o nosso ambiente de trabalho, que é aquele diretório com os nossos arquivos. Então, tem um shapefile de ocorrências, que está vazio até então, regionais, que representam as nossas poligonais. Depois eu vou gerar um outro shapefile chamado ocorrências por regional, que eu represento nessa linha. Aqui está a nossa estrutura for, que é um loop, que eu vou percorrer elemento a elemento da nossa lista de arquivos, do nosso list files, que representa apenas arquivos na extensão .csv. E para finalizar, dentro desse nosso for, eu vou espacializar item a item da nossa lista, armazenando ali no nosso arquivo CSV espacializado,
vou fazer o append desse arquivo CSV espacializado no nosso dado de ocorrências, no nosso shape de ocorrências. Vou exibir que o meu processamento foi concluído com sucesso. Realizo o meu spatial join para fazer aquele acoplamento do ponto com o polígono. E, por fim, a gente exibe que o processamento foi concluído. Então, pessoal, um breve overview aqui do nosso código-fonte, que a gente pode colocar ele em ação. Então, o que a gente pode simplesmente fazer, copiar toda essa nossa estrutura de código. Então, é um simples selecionar, copiar, e eu me direciono para o Python window, que o Luiz acabou de demonstrar para a gente. Eu simplesmente vou colar essas informações. Então, pessoal, muito simples. Copiei o código, colei no nosso Python window. Uma das formas que a gente pode executar esse processo. E vocês vão ver o que vai acontecer na sequência. Dê um Enter para que esse processo seja ali concluído. E aqui eu tenho ali os meus arquivos CSV sendo espacializados. Vocês podem ver que o processo ali foi concluído com sucesso. E já tenho também o meu shapefile de ocorrências por regional, a partir do Spatial Join, onde ele acoplou os pontos ao polígono. Em cada polígono, eu tenho um quantitativo de ocorrências. Vocês vão ver na sequência. Então, eu vou abrir a tabela de atributos do nosso ocorrências por regional, gerado pelo nosso próprio script. Então, a gente pode abrir esse arquivo. E na tabela de atributos, temos informações super importantes representando a quantidade dos elementos. Vou mostrar para vocês. Então, aqui a gente tem um campo representando o join count, que é simplesmente a quantidade de ocorrências por poligonal, que a nossa ferramenta Spatial Join fez. Com base nisso, a gente pode ver que essa poligonal, né, a subprefeitura de São Miguel representa, né, uma maior quantia de ocorrências, que a gente pode ali estar categorizando, né, no nosso mapa, a partir da simbologia, para auxiliar uma tomada de decisão e apoiar na resolução de qualquer problema que possa ter ocorrido. Então, aqui a gente pode já ter essas informações espacializadas e isso vai nos ajudar na nossa tomada de decisão, pessoal. Bom, gente, então, um primeiro exemplo aqui que eu trouxe para vocês, uma primeira demonstração, que vocês puderam ter acesso, né, a como esse script foi construído, passo a passo, como ele foi acoplado no ArcGIS Pro, e a gente pôde executar. Bom, pessoal, deixa eu ver se a gente tem aqui algumas questões no nosso chat. Tá, comentaram aqui se a gente vai dar um exemplo de clonar o ambiente. Olha, nesse momento, a gente, Sabrina, ótimo, obrigado pela participação. A gente pode encaminhar depois para você, especialmente, uma documentação, né, sobre como clonar esse ambiente, né, porque a gente não preparou material específico para isso, mas a gente pode sim te ajudar a fazer esse processo. Depois podemos encaminhar mais materiais para vocês. Até quem desejar, a gente pode depois mandar no e-mail para que vocês possam ter acesso como esse procedimento pode ser feito para acoplar novas bibliotecas também. Sim, Rafa, eu cheguei a comentar ali com a Sabrina que esse processo, às vezes, ele pode demorar bastante, né? O processo de clonar, pelo menos comigo ele demorou um pouquinho. Então, eu cheguei a encaminhar ali no chat Ah, a perfeito. documentação da ESE, mas depois a gente pode passar por e-mail também. Uhum. Isso, vamos encaminhar assim, que é um material, conteúdo bem importante, porque permite vocês acoplarem, né? Porque quando a gente fala de ciência de dados, é muito importante a gente utilizar novas bibliotecas também, né? Bibliotecas pandas, assim como outras tantas. Então, a gente pode acoplar essas novas bibliotecas no nosso ArcPy, do ArcGIS Pro, e isso acontece por meio da clonagem. Então, é um ponto bem bacana. Tá? Pessoal, as perguntas que talvez a gente não consiga passar, a gente pode reservar um momento no final e também encaminhar um e-mail para vocês, para que vocês possam ter todas elas respondidas. E sei que é um tempo ali bem curto, né? 1h30, a gente está trazendo esse panorama, mas muito bom saber que está sendo um tema, né, bem importante para a gente poder compartilhar e trazer para vocês. Bom, gente, então, dando sequência aqui à nossa demonstração,
Então, fizemos ali a nossa automação de rotinas via Python, e eu fiz questão de deixar aqui também no nosso material, esse nosso site criado no Experience Builder, alguns hiperlinks que vocês podem ter acesso e conferir em detalhes materiais que foram importantes para a gente montar esse material, essa demonstração. Então, a gente fez questão de deixar aqui com vocês, e esse link desse nosso Experience Builder vai ser compartilhado, vocês depois vão poder acessar e conferir no detalhe materiais adicionais que compartilhamos aqui para ajudá-los nesse processo. Bom, pessoal, espero que a mensagem esteja aí sendo transmitida, né, de uma forma interessante para vocês, espero que o conteúdo esteja sendo ali interessante, e a gente não para por aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre como a gente pode construir as nossas próprias ferramentas no ArcGIS, porque a gente está acostumado a utilizar as toolboxes já prontas, né? O ArcGIS Pro tem suas dezenas, centenas de ferramentas, e essas ferramentas, essas toolboxes já estão prontas. Mas e quando a gente precisa criar a nossa própria toolbox? Não sei se você já teve essa experiência de criar a sua própria toolbox, se você ainda não conhecia que era possível criar a sua própria toolbox no ArcGIS Pro, eu quero dizer para você que é possível sim, e vou demonstrar para vocês nesses próximos minutos como que esse processo pode ser feito. Então, por que é importante criar as nossas próprias ferramentas? Para a gente poder disponibilizar uma solução em produção. O script, muito bom, a gente pode rodar ele copiando e colando como eu fiz, mas quando eu tenho que talvez tornar isso exponencial, compartilhar para as minhas dezenas, centenas de usuários de uma forma mais eficiente, com menos propícias, né, menos propícios a algum problema, algum erro, eu posso criar então uma ferramenta. Então, os usuários não precisam ter acesso à linguagem de programação, eles simplesmente vão acessar uma toolbox bonitinha ali com seus campos de entrada, saída, e eles podem inserir dados de diversas fontes. No nosso exemplo anterior, eu travei ali que o meu dado seria proveniente do diretório de dois pontos. Mas se o dado do meu usuário tiver que ser proveniente do diretório C dois pontos, de um outro diretório da rede, então a Toolbox permite que o usuário tenha autonomia para alterar diretórios, sendo que os dados vão poder ser provenientes de diversas fontes. Então, pessoal, está aqui um breve exemplo, né? Eu tentei ao máximo traduzir, fiz aqui um pequeno croquis de como poderíamos representar aquela nossa ferramenta que executamos anteriormente via interface gráfica. Então, a gente teria aqui, né, 3 dados de entrada, um dado de saída e o botãozinho executar. Então, é justamente isso que eu quero passar para vocês na sequência. A gente vai criar a nossa própria ferramenta de geoprocessamento. Deixa eu mostrar aqui para vocês já. É bem simples, pessoal, um material bem interessante que eu tenho certeza que vai ajudá-los. Bom, gente, então tenho aqui o meu arquivo Python. Vocês podem ver ali, é o mesmo arquivo que eu utilizei da demonstração anterior, só que ele até então tem ali os parâmetros travados, digamos assim, né? Eu especifiquei no código, a gente chama de hard-coded. Eu coloquei no código o diretório específico desse caminho. Mas e se o meu usuário precisar acessar esse diretório de uma outra fonte, se essa pasta estiver em outro diretório, como a gente pode fazer? Através dessa expressão arcpy.getParameter as text. Então, eu simplesmente vou inserir essa função Python para receber o valor de cada variável. Então, eu não estou travando no código, eu estou dando a liberdade para o usuário inserir os parâmetros que vão ser provenientes de diferentes diretórios. Vocês podem notar que eu insiro os índices de 0 a 3. Então, índice 0, índice 1, 2 e 3, representando do início ao fim da nossa janela de ferramentas a ordem dos parâmetros. Então, pessoal, foi a única mudança que eu fiz ali no meu código. O restante está como padrão. Eu fiz essa breve alteração para a gente poder ir lá no nosso ArcGIS Pro e criar a nossa toolbox customizada. Então, a gente vai salvar, é claro, né, essa alteração no nosso código-fonte. E podemos lá nos direcionar no ArcGIS Pro. Qual que é o passo a passo para vocês criarem as próprias toolboxes customizadas, pessoal? Então, primeiramente, a gente pode acessar no catálogo do nosso Pro. Vocês vão notar, até se vocês quiserem abrir o Pro de vocês, fique à vontade. Vocês podem notar a existência do parâmetro new, né? Então, você vai sobre uma pasta qualquer, botão direito, new, toolbox.
Então, você começa, a partir desse passo, a criar a sua própria toolbox, a sua própria maleta de ferramentas. Então, eu criei a minha primeira maleta de ferramentas. Depois disso, botão direito sobre ela novamente, novo, script. Então, muito simples, muito intuitivo. Botão direito, script. E eu vou chamar essa minha ferramenta de análise de ocorrências. Então, eu coloco o nome e também o label, que vai ser representado ali no meu catalog. Análise de ocorrências com espaço. Tenho aqui alguns menus, né? Parameters, Execution. Em Execution, pessoal, eu vou inserir o meu arquivo Python, que eu alterei há pouco. Lembram que eu coloquei ali get parameter as text? Então eu vou lá no diretório onde esse meu arquivo Python se encontra e vou chamá-lo para que ele seja acoplado a essa minha ferramenta que eu estou criando. Então a gente vai conectar a nossa interface gráfica ao nosso arquivo Python que customizamos há pouco. Então seleciono aqui o nosso Python, análise de ocorrências. Vocês podem ver que esse arquivo que eu acabei de customizar, ele já foi inserido aqui na nossa interface de new script. Com base nisso, eu posso agora criar a nossa interface gráfica. Então aqui vocês vão notar espaço, né, trechos para a gente poder inserir os nossos parâmetros de entrada e também saída. Então o primeiro parâmetro que eu vou precisar é o workspace, que é simplesmente a pasta onde os meus CSVs se encontram, que vão poder estar no diretório D2 pontos, C2 pontos, assim por diante. Então, o primeiro parâmetro é o workspace. Lembra daquele índice 0? Ele também está ali. Na sequência, meu segundo parâmetro, que é o meu shapefile de ocorrências. Então, eu vou cadastrá-lo ali também, nesse caso, como um arquivo shapefile. Então, vocês podem especificar ali no data type, shapefile, que vai ser um parâmetro de entrada, requerido, obrigatório no caso. Na sequência, eu insiro as regionais, que são as minhas poligonais, também com o tipo shapefile. Então, pessoal, neste momento estou criando a minha interface gráfica para o meu usuário final. E por último, eu vou criar meu parâmetro de ocorrências por regional, que ele vai ser o nosso output. Vai ser o diretório onde eu vou armazenar a saída da minha ferramenta de geoprocessamento, que são aquelas poligonais que permitem eu contar as ocorrências. E na direção output. Então, realizamos, pessoal, essa breve alteração, ajuste ali na nossa toolbox. Eu atualizo ela e olhe para vocês verem, eu já tenho a minha ferramenta pronta com os meus 4 parâmetros. E assim fica muito mais intuitivo eu liberar essa ferramenta para o usuário. Poderia compartilhar o script, sim, mas a ferramenta torna esse processo ainda mais interessante. Então aqui eu insiro, vou executar para vocês, insiro aqui o meu workspace, chamei de dados lab, onde eu tenho os meus CSVs, os meus 9 CSVs, meus dados de ocorrências, que até então está vazio, está em branco, shapefile de regionais, poligonais, e também onde eu vou desejar salvar o nosso output. Nesse caso, eu especifico ali um diretório onde eu quero salvar o resultado desse meu geoprocessamento. Tenho aqui o botão executar, e se eu clicar sobre ele, a gente tem acesso a processar esse script Python. Então, o Python estava sendo executado ali nos bastidores, né, em background. Eu já tive acesso a esse tipo de dado, que vai me permitir também contabilizar a quantia de ocorrências por poligonal. Então, da mesma forma, pessoal, comparado à execução anterior, tenho essa regional ali como a mais crítica, né, nesse caso, que precisa de uma maior atenção para a resolução de um problema. E a gente pode, como da outra vez, categorizar, utilizando ali as simbologias. Então, vocês viram, né, como foi ainda mais intuitivo para o nosso usuário final estar ali executando a ferramenta através de uma interface gráfica, tendo, é claro, a experiência de ter o resultado tão assertivo quanto da forma anterior. A gente pode interagir, né, com o dado gerado também. Então, temos acesso a essa nossa forma de disponibilizar a ferramenta para os nossos usuários. Lembrando aqui os parâmetros que temos,
são os mesmos que estavam no script, e o que é interessante da ferramenta é que eu consigo agendar essa tarefa. Então, vamos supor que eu preciso rodar essa ferramenta uma vez por semana, ou até uma vez por dia. Via Toolbox ali, eu consigo rapidamente automatizar, schedular esse agendamento para rodar pela manhã, pela tarde, pela noite, ou seja, é mais uma possibilidade que a gente tem. Pessoal, então, a gente está partindo aqui para a nossa reta final. A gente tem 10 minutinhos, mas eu tenho uma última demonstração aqui para vocês, que eu quero passar também. Peço para que vocês compartilhem as dúvidas também no chat, por gentileza, que para a gente poder finalizar esse nosso tópico, a gente vai falar um pouquinho do nosso ArcGIS Notebook, que, como o Luiz também demonstrou, ele é um componente que permite a gente desenvolver, customizar comandos, scripts, porém de forma modular. Então, eu vou ter células para desenvolver ele, onde eu posso aplicar para engenharia de dados, análises espaciais, machine learning, colaboração, que eu posso disseminar esse meu arquivo para várias outras pessoas e também narrar uma história, que a gente chama aqui, nesse caso, de data storytelling, que a gente vai aplicar nesse nosso próximo exemplo. Então, o grande interessante é que ele não precisa ali, você não precisa instalar nenhum componente adicional, ele já está integrado no ArcGIS Pro. Isso é bem bacana. E agora, pessoal, eu vou partir aqui para uma demonstração, para a gente poder exemplificar tudo isso para vocês e seguir aqui a nosso laboratório. Bom, gente, então, estou novamente no meu ArcGIS Pro. Tenho aqui a minha pasta, onde tem os meus dados. Botão direito na minha pasta, Notebook. Como o Luiz também demonstrou há pouco, tenho acesso a essa interface, onde eu consigo, de forma modular, customizar o meu script. Então, aqui é possível a gente alterar o nome desse nosso script. Nesse caso, eu vou chamá-lo de análise de ocorrências. E, de forma modular, a gente consegue estar programando as nossas células. Temos aqui algumas opções, se eu vou inserir um código-fonte, se eu vou colocar um elemento texto apenas para narrar uma história, aquele data storytelling que eu comentei há pouco. A gente vai falar um pouquinho mais no detalhe. Esse exemplo vai ser bem bacana, porque permite realmente a gente narrar uma história, um fato, né, que a gente vai buscar resolver. Então, passo aqui por alguns menus que temos no nosso Notebooks. Bom, o primeiro passo, pessoal, eu vou inserir um cabeçalho, que é um título para o nosso Notebooks, que nesse caso eu estarei analisando as ocorrências de inundação e alagamento ocorridas no município de São Paulo no mês de janeiro deste ano. Então, dado bem recente, né? É um fato que a gente vem ali, que vem sendo de grande importância, né? A questão de chuvas, alagamentos. Então, como que a gente pode fazer esse estudo e ajudar os órgãos a acompanhar esses casos? Então, no notebook, vocês podem notar que eu posso inserir textos para realmente narrar uma história, um fato. Posso inserir, é claro, né, o meu código, como eu vou demonstrar mais à frente para vocês, assim como imagens. Então, vou inserir uma ilustração, uma figura, para que eu consiga também narrar esse meu fato. Então, aponto ali para um diretório e tenho aqui também uma imagem para me ajudar a esclarecer esse meu evento, esse meu ocorrido. Exemplificando aqui a diferença, né, entre alagamento e também uma enchente, inundação. Então, a gente insere elementos texto para narrar realmente esse fato. E, na sequência, a gente já starta a criação do nosso script. Então, começamos aqui pela importação da nossa biblioteca ArcPy. Vocês podem notar que não muda muito comparado ao que a gente fez anteriormente. Eu apenas estarei inserindo algumas bibliotecas adicionais para que a gente possa gerar alguns gráficos no final. Então, a gente vai mostrar para vocês ao longo dessa demonstração. Estou inserindo aqui uma biblioteca específica, né, chamada Pandas, Matplotlib e também uma outra biblioteca que eu vou chamar de Seaborn, que são bibliotecas específicas para exibição de gráficos e também criação de estrutura de dados, que o Notebooks vai ler. Na documentação a gente pode acessar mais detalhes, né, ter alguns exemplos dessas bibliotecas, mas novamente são funções que vão ajudar a gente a ter acesso a novas informações, novos recursos dentro da nossa estrutura do Notebooks. Então, bacana a gente
conhecer que existe a Pandas, Matplotlib e também a Seaborn, tanto para gráficos quanto para acesso à estrutura de dados dentro do nosso notebooks. Então, o primeiro passo que eu fiz, inclusive anteriormente, foi definir o nosso diretório onde estão os nossos dados. Nesse caso, estão ali no meu D2 pontos, dados lab. Então, a gente pode ir inserindo célula a célula, executando ela também, para a gente poder já fixar e averiguar que não existe nenhum erro. E na mesma metodologia, seguindo esse mesmo padrão, a gente pode inserir as nossas variáveis, onde nessa pasta eu tenho dados de ocorrências também. Então, insiro aqui a variável ocorrências, regionais. Então, a gente também pode inserir aqui as nossas shapefiles. E eu vou inserir uma outra variável, pessoal, nesse caso chamada regional por ocorrência. Diferentemente da outra proposta, da proposta anterior, que eu contei quantas ocorrências por regional, nesse caso, eu vou decidir atribuir a cada ponto, a cada ocorrência, o nome da regional. Então, eu vou estar fazendo o inverso, só para a gente também poder exemplificar de uma outra forma. Então, vou inserindo as minhas variáveis, como de costume, que a gente também realiza o nosso Spatial Join. Lembrando que eu vou inserir no meu ponto a informação da poligonal que ele está sobreposta. Então, a gente insere aqui nosso primeiro parâmetro de ocorrências. Depois o segundo parâmetro, representando as nossas regionais, que são os polígonos, que vai me resultar no shapefile chamado regional por ocorrência. E aqui, um parâmetro específico também da ferramenta, que é o join one-to-one, que na documentação, como o Luiz mostrou, a gente pode ter mais detalhes do que ele também realiza. Então, eu já realizo o meu Spatial Join e já tenho ali o resultado desse meu processamento. Então, nesse exemplo, eu consegui passar para cada ponto o nome da sua regional, o nome da sua poligonal. Então, tenho ali os meus 175 pontos de ocorrência, onde eles receberam as informações do nome da regional a qual cada um deles está sobreposto. É o inverso do que a gente fez anteriormente. E o interessante é que a gente pode simplesmente executar célula a célula e o resultado já está disponível para a gente poder averiguar. Bom, na sequência, pessoal, o grande objetivo aqui é também comunicar o resultado via gráficos. Então, eu vou mostrar para vocês como que a gente pode operacionalizar esse processo. De uma forma gráfica, o meu usuário final ter acesso a esse conjunto de informações. Nesse caso, gente, eu vou criar uma outra variável que eu vou chamar DataFrame regional por ocorrência, que eu vou utilizar aquela estrutura que é liberada a partir de uma das bibliotecas que eu utilizei, que é a Pandas. Então, estou criando ali um que a gente chama de data frame, que é um conjunto de dados que o meu notebooks vai reconhecer. Então, eu utilizo ali esse conjunto de dados, muito utilizado ali para notebooks, onde eu vou estar convertendo ali a minha feature class para o que a gente chama de data frame. Na sequência, eu insiro aqui alguns códigos bem específicos para a gente poder plotar esse gráfico na tela. No caso, Matplotlib inline, ele exibe meu gráfico na própria célula. Ele não abre uma nova janela separada, ele deixa o gráfico logo abaixo da minha célula, algo que é interessante, vai ser bom para a exibição. Depois, eu defino o tamanho desse meu gráfico, né? XY dele, então 20 por 10, então é um para a gente poder estar visualizando aqui na interface. E como essa terceira linha, eu vou nela de fato plotar os dados no meu gráfico. No eixo Y, eu vou ter o nome de cada uma das regionais segmentadas ou separadas por tipo de ocorrência. Então, vou ter ocorrências de alagamento, ocorrências de inundação, separadas por regional. Então, eu vou estar lendo esse meu dado base, esse meu dado fonte, representado pelo meu data frame. A gente já está concluindo aqui a nossa demonstração. E, por fim, eu exibo esse meu gráfico. Lembrando que um dos grandes objetivos aqui do Notebooks é a gente poder comunicar ao nosso usuário do resultado.
Então, dessa forma, eu consigo ver que nas colunas azul eu tenho alagamento, na coluna laranja inundação, e de forma que eles estão segmentados por regional. Então, a gente pode ver que realmente, né, São Miguel ali é uma região que vem sofrendo muito com alagamento. Depois, a inundação. Temos outras regionais também que vêm sofrendo com esses fatos. E o que isso nos ajuda realmente a levar uma proposta de solução e ajudar a nossa comunidade a ter esse problema ali resolvido, sanado. E aqui eu tenho um resultado ali que a gente pode estar também simbolizando para que a gente possa realmente comparar os resultados, né? Então foi realmente essa região representou uma maior quantia de ocorrências. Então temos ali a exibição das regionais que realmente tiveram, né, infelizmente, uma maior quantia de ocorrências, mas que nós podemos ajudá-las na resolução desses eventos. Então, a gente pode ver que para cada tipo, né, de ocorrência, existe uma causa, né, raiz. No caso, alagamento, inundação, são fenômenos causados por fontes, né, variáveis ali específicas, que a gente pode estar propondo ali um plano de ação para mitigar esse problema da nossa comunidade. Bom, pessoal, então, a gente está aqui 11h30, estamos bem ali em cima do nosso tempo, mas para a gente poder finalizar, a gente queria fazer questão de deixar alguns próximos passos para vocês, dentre eles o acesso ao Esri Training ou Esri Academy, que vocês com a manutenção urgente já têm total acesso, que vocês podem conferir vários módulos, vários cursos referentes a ArcGIS e ArcGIS para Python, assim como também os cursos da Academia GIS, que temos também o curso de Criando Scripts Python para ArcGIS, é um curso bem bacana, que vale a pena vocês conhecerem. Então, são próximos passos que vocês podem estar utilizando para, é claro, conhecer, se aprofundar. Foi um tema, digamos assim, né, bem amplo para a gente poder passar em 1h30, mas é bacana a gente poder dar esses próximos passos. E ficamos aqui à disposição para perguntas e respostas. Se vocês tiverem alguma questão, pessoal, fiquem à vontade. Tiveram mais algumas perguntas, Rafa, enquanto você apresentava. Eu cheguei a responder algumas, mas tem algumas que ainda não estão respondidas. Perfeito. A gente Só pode aqui checar pegar aqui. mais uns minutinhos para Sim. ajudar na resposta dessas perguntas, pessoal. Então, fique à vontade. Se quiserem inserir novamente, né, as perguntas, a gente pode buscá-las aqui também no chat. Sobre compartilhar a apresentação, sim. Então, a gente vai compartilhar na sequência o e-mail, né, com o link da gravação, né, para que vocês possam ter total acesso. Tá, tem uma pergunta aqui, se existe uma forma de integrar plugins com a interface gráfica dentro do ArcGIS Pro. Ótima questão, obrigado por compartilhar. Eu digo que sim, o ArcGIS Pro tem um SDK que permite você customizar ainda mais, né, a ferramenta, o próprio ArcGIS Pro. Então, eu sugiro, né, oriento a gente tá acessando, né, o SDK do ArcGIS Pro, que nele você pode ter acesso realmente a raiz ali do código-fonte, da interface do ArcGIS Pro, até mesmo customizar os menus do ArcGIS Pro, isso também é possível. Então, existem várias formas de vocês estarem customizando interface gráfica, plugins, assim por diante. Eu oriento a acessar o SDK do ArcGIS Pro. Bom, pediram aqui, né, Luiz, o link dos cursos. Vamos mandar aqui do Esri Training para eles? Uhum. Então, a gente pode mandar aqui do Esri Training, que lembrando, né, que vocês têm acesso com a manutenção do ArcGIS vigente. Se não tiver login e senha, pode nos acionar para a gente poder ajudar vocês. E vocês também têm acesso aqui ao curso da Academia GIS, né, que é o nosso centro de formação Esri no Brasil, que vocês vão ter total acesso ao material muito, muito bacana. Tá, o Cláudio comentou aqui. Cláudio, obrigado pela presença. A gente vai sim encaminhar o link, né, com a gravação, materiais adicionais para vocês. Perfeito, pessoal. Então, deixa eu ver se a gente tem alguma outra pergunta que ficou aqui.
Sem resposta. O João Pedro comentou, né? É possível disponibilizar essa ferramenta no Web App Builder, exemplo, receber um CSV do usuário pelo Web App Builder, executar um script relacionado. Ótima questão, João, obrigado. É possível sim. Nesse caso, o que eu vou sugerir a você? Você pode, caso tenha o ArcGIS Enterprise, você pode publicar a sua ferramenta criada local no Pro como um serviço de geoprocessamento. Então, você leva essa ferramenta local como um serviço de geoprocessamento, consome no seu Web App Builder e via interface web, você pode ali fazer o upload de um CSV e já ter o resultado na tela. No nosso site do Sucesso do Cliente, a gente tem alguns materiais sobre esse assunto. Eu vou deixar o site aqui para você poder estar consultando mais detalhes sobre, então, como criar ferramentas customizadas no ArcGIS Enterprise. Bom, pessoal, a gente está com o horário um pouquinho avançado aqui também, eu não quero atrapalhar a agenda de vocês. Sei que temos outras perguntas, a gente vai encaminhar para vocês, né, cada um de vocês respostas mediante elas. E para a gente poder finalizar, a gente orienta. Por gentileza, né, vocês estarem respondendo a nossa pesquisa de satisfação. É muito importante para a gente poder receber os feedbacks. Estou deixando aqui no nosso chat, porém a gente vai mandar também um e-mail. Caso você queira escanear o QR Code que está aqui na tela, fique à vontade também, para a gente poder estar recebendo o seu feedback e você também está tendo acesso ao certificado de participação. Então, acesse o link, responda e depois exporte o seu certificado, pode postar no LinkedIn, na sua rede social, para a gente poder compartilhar um pouquinho mais. E como o Rafa chegou a comentar antes, tem algumas perguntas que talvez sejam um pouquinho mais complexas, que a gente pode depois responder por e-mail. A gente pode encaminhar essas questões, já que a gente acabou passando um pouquinho do tempo, né, Rafa? Isso, Então, então 6 minutinhos aqui avançado. Então deixamos o link, né, Luiz, da pesquisa de satisfação, está aqui no chat. E pessoal, a gente agradece a sua presença, o seu tempo. Sei que você ali dedicou, né, 1h30 da sua manhã para estar nos ouvindo. A gente espera ter transmitido, né, que possamos ter transmitido uma mensagem mais assertiva para vocês. E a gente aqui fica à disposição para qualquer questão, qualquer dúvida. Vocês têm acesso ao nosso e-mail, que é o sucessocliente@mg.com.br, e vai ser um prazer a gente poder estar se conectando novamente, entendendo o seu desafio de negócio e ajudando vocês a superar através do sistema ArcGIS. muito obrigado aí pela atenção, pessoal. Espero que vocês tenham conseguido poder tirar bastante informação desse laboratório e que possam poder aplicar aí já nas suas próximas atividades. Muito obrigado, pessoal. Tenham todos uma ótima manhã e no mês que vem a gente tem o próximo laboratório também. Aguarde. Até breve.